Irmãos, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui, é um prazer. Tá? Eu me sinto muito honrado. Como ele já me apresentou a maior parte dos trem, eu sou o Diniz, sou de Belo Horizonte, moro em Vitória, lá com os capixabas. Faço parte lá da Missão Avalanche, sou obreiro lá, mais atrapalho do que colaboro. O meu papel lá é cuidar do DNA da missão. Então, se eles... Tá boa? Se eles vão pintar a parede de rosa ou azul, não estou nem aí. Importa é aquilo que a gente tem que levar da forma que Deus mandou fazer no início, para não perder o foco, né? E aí eu faço esse papel lá. E trabalho na área de expansão, que a minha área específica é pioneirismo, articulação e treinamento. Então eu fico nesses setores e deixo a parte mais burocrática, a parte mais esqueci o nome, mais chata para o pessoal. Tá certo? Eu queria, antes de começar aqui, agradecer, né, o apoio que o Arthur tem dado, a galera da igreja, todo mundo, o pessoal lá da família do Arthur, né? Enfim, é muita gente. Esse ano eu estou hospedado na casa do Paulo e da Naná, quero agradecer vocês dois. Da Naná também, né? Ô Grazi, é porque o hábito. Acabei te chamando de cadela, nossa. Mas a casa, eu estou na casa do Paulo e da Grazi, que tem me atendido com muito carinho e amor. Eu tenho me sentido ótimo lá. A Naná, que é a bichinha, né? Muito querida também e tal. Não a bichinha de bicha, é a cadela. Né? Tá sido uma bênção lá. Tenho conseguido dormir, porque eu tenho insônia, e lá eu estou dormindo bacana. Muito, muito legal. A gente está na hora de invadir aquele espaço e fazer uma ocupação santa, né? Eu sou filho de missionários, meus pais são missionários há 67 anos, estão vivos, batalhando ainda, lutando, estão velhinhos, mas eles não largam o osso, não abrem mão, estão indo, que é o dia que eles parar, é para enterrar. E eu cresci no contexto de igreja, desde criança, era igreja batista, e aí eram embaixadores do rei, que tinha nomenclatura na época. Eu sofri muito, anos 70 a igreja era um formato, mudou muita coisa hoje, graças a Deus, mas a gente ainda está engatinhando nesse processo de entender as novas gerações e tal. E eu faço parte também de um grupo que chama TDAH, que quem é da psicoterapia aqui sabe melhor do que eu, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E naquela época a psicoterapia ainda estava evoluindo. Então tratava-se algumas coisas com vara. A igreja de mamãe tinha uma sala com cinto, vara, toda hora que mexia demais, puxava cabelo de alguém, colava chiclete debaixo do banco, tinha que descer para ser corrigido e dar-lhe lenha. E eu cresci dentro desse contexto. Então a galera saía para fazer acampamentos com pré-adolescentes, crianças, finais de semana, nos parques de BH. E eu sempre esquecia minha mochila, quebrava a garrafa de café, porque minha família é cafeineira, então mamãe põe uma garrafa de café na mochila para eu tomar final de semana. Inclusive, se tiver um café, você pode pôr aqui, irmão. E aí eles, no domingo, na hora de prestar conta para a comunidade de fé, que era a igreja batista, a gente falava o versículo, cantava aqueles corinhos, etc., e eles fechavam assim, o desligado quebrou mais uma garrafa, o desligado estragou mais uma mochila, o desligado esqueceu a Bíblia. E me rotulavam daquilo, todo mundo ria, eu ria, mas por dentro era o inferno. Então, quando eu fiz 12 anos, eu chamei minha mãe e falei assim, me mata, mas eu nunca mais piso naquela desgraça. Por quê? Eu associava a autoridade, Deus, pastor, a igreja com a figura de Deus. E para ser o óbvio, ok? Só que na minha cabeça, o Deus representado era o demônio, e o demônio era Deus. Então eu falei, eu não quero mais isso. E a gente perguntava o porquê das coisas. Por que está fritando aqui? Né? A testosterona, a gente crescendo. Por que a gente toca, o negócio fica duro? Por que as meninas atraem? Por que os meninos também atraem às vezes? Por que está rolando isso tudo? E a resposta não vinha. Toma banho frio, está amarrado, você não tem que falar nada. Não tinha resposta.
cabível para aquela minha geração que estava crescendo, querendo saber o porquê das coisas. E eu enjoei daquela parafernália toda e meti o pé com 12 anos e fui, como diz aí os crentes, para o mundão. A gente fala, fui para o mundo, né? Porque tem muita gente que acha que ainda estamos vivendo em Nárnia. E fui buscar respostas e encontrei muitas respostas boas e ruins. Respostas que eram cabíveis para a minha idade e outras não. Comecei a trabalhar muito cedo e passei os anos 80 inteiro na vadiagem. Trabalhei muito cedo, trabalhava como office boy na Assembleia Legislativa, eu conheci a nata da sociedade com todas as suas iguarias, que era o melhor boate, era o melhor pó, era a melhor sacanagem da vida. E ali eu parti. No final de 80, início de 90, me internaram na clínica aqui em Bauru, São Paulo, para tratar a dependência química, porque eu fui provar alguns aditivos e gostei e mergulhei. E aí vim para Bauru. Em Bauru, antes de eu ir para Bauru, tinha missionários antigos de Belo Horizonte, da Missão Ágape. Vocês têm aqui no Curitiba o Cote do Jocum aqui, não tem? Ele era da Missão Ágape com o irmão dele, o Túlio. Então, era uma igreja que só dava maluco. Vinha todos os bichos, sujo, cagado, não tinha crise. Sentava no chão, os cultos eram maravilhosos. Às vezes a gente ia, se alimentava um pouco, mesmo na vadiagem, e a gente voltava. Ei, tchê, entra. Gente, aquele é meu filho, Nicolas. Aquela namorada dele. É a mãe dele, bicho. Entra e senta no chão. E aí, irmãos, o que rolava? Eu gostava daquele contato com aquele povo. Tinha uns outros missionários das antigas, aquela galera mais neo-hippie, que saía conosco, ia para boate. Às vezes você estava cheirando um pó, o prato passava, eles, não, obrigado, eu não uso, pulava, mas permanecia do nosso lado, ouvindo as neuroses, ouvindo as tralhas, tudo, e o tempo inteiro convivendo sem muita ladainha, tipo, vai na igreja, você precisa de Jesus, deixa eu orar por você agora. Era uma conversa normal de ser humano, mas o assunto sempre acabava em Deus. Vocês estão entendendo? Porque o assunto em qualquer lugar vai acabar em Deus, não tem jeito. Eu passei esses 2 dias no fervo do centro da 15, hoje eu fui para a feira, conheci uma malucada, o assunto só acaba em Deus. Fui ver um show de blues que estava tendo, uns teatros de criança, senti falta de vocês lá, da igreja lá na praça, mas tudo bem, depois a gente chega nesse espaço. E aí, quando eu estava na clínica aqui, anos depois, eu tive uma experiência muito bacana, porque o cara no domingo de manhã, no dia da folga, ele pregou a manhã inteira num texto, que é João 17, a oração sacerdotal de Jesus, e na hora que a gente estava indo comer, porque tem quem está se recuperando de dependência química e droga, come igual broca, para de fumar, dá uma fome desgraçada, e o refeitório era longe, então a gente está descendo, o cara falou de 8 da manhã às 11, o mesmo texto, repetindo, igual noia, igual louvor profético, que fica repetindo a palavra, e todo mundo já estava espumando a boca de ódio, porque a maioria não era convertido e estava uma chatice. Quando a gente estava indo para o refeitório, o que aconteceu? Ele mandou todo mundo voltar para a capela, que foi uma manhã que quase ele morreu. E aí ele voltou e falou assim, olha, Deus me falou que era para trazer vocês aqui, para ler um versículo. Aí eu falei, bicho, mas você já leu a manhã inteira, chega. Ele leu João 17, ele falou que Deus falou para ele para ler João 16, 33, que é aquele versículo que fala assim, tenho-vos dito isto, para que em mim vocês tenham paz. Eu não tinha paz nenhuma. No mundo vocês vão passar por aflições, eu era aflito até o último tutano, mas tenha de bom ânimo que eu venci o mundo, e eu só tinha perca, minha vida era um caos, só dava desgraça, não é porque eu estava lá no mundo, como diz os crentes, é porque é o destino, eu nunca dei certo com nada mesmo na vida, e eu não tinha nada dessas coisas, e aí o que aconteceu? O cara leu o texto, fechou a Bíblia e foi embora, foi minutinhos, a galera foi rangar, almoçar, e eu fiquei ali, travado, como se eu tivesse ganhado um tiro de 12 no peito, e ali veio-me uma regressão. Alguém já foi do esoterismo aqui? Não? Alguém já fez regressão esotérica? Não dá para ir lá atrás? Você vê um monte de coisa, é massa, mas não faça. E aí,
foi como todo mundo sabe que foi o Espírito Santo de Deus através da palavra professada, certo? Calma, moça. E aí, eu fui lá atrás e recuperei na mente, através de Deus, é lógico, toda a minha história de criança na igreja, que era um inferno, da minha adolescência, da minha juventude na droga, de um monte de coisa que tinha acontecido. E aí eu lembrei daqueles missionários, aquele povo que não estava nem aí para ninguém, e que estava no boate com a gente, estava na feira hippie, a gente estava fumando maconha, estava ali, só passava para frente. E aí na hora eu cliquei, que eu lembrei da minha infância na igreja, que foi semeado algo e ficou a semente. E ela germinou um pouquinho ali. E tudo isso veio à tona na minha vida. E na hora, essa experiência que eu tive com Cristo foi muito louca, porque eu revivi tudo que era de bom na minha vida. E toda a desgraça que eu vivi, parece que ela passou batida. E parece que eu vi o caos indo embora, e todos aqueles meus amigos dos anos 80 que morreram com overdose, com tiro na cara. Eu tive uma namorada que ela tomou 4 vidros de eritose. Ela explodiu. E todo esse povo que também queria Deus e que tinha alguma fissura de espiritualidade, não conseguia gente para estar colado neles. E eu lembrei daquela geração inteira dos amigos de igreja de infância que se perderam e, sei lá, se fomentaram na vida, sei lá para onde foram, deve estar com algum gnomo por aí. Os dos anos 80, quando eu rompi com tudo, eu falei, onde é que está esse povo? Onde é que eu estava? Que eu não fiz nada, pelo contrário, eu só causei caos. Estão me entendendo? Eu fazia questão, eu pegava 1 quilo de fumo e eu distribuía de graça, que o meu prazer era ver todo mundo louco. Eu comprava Artânia, eu tinha um amigo que era de faculdade de farmácia, eu drogava um boteco inteiro, porque o meu prazer era ver todo mundo como eu estava, porque eu queria tirar o sofrimento da galera. Vocês estão me entendendo ou não? E aí, naquele momento na clínica em Bauru, São Paulo, em 89, quando eu era magro, que agora eu estou uma baleia, uma orca, um colchão amarrado, eu tive essa regressão e eu entendi que era para eu sair dali, voltar para Belo Horizonte e me tornar missionário. E eu voltei para Belo Horizonte e eu não encontrava lugar nenhum que me encaixasse, porque onde que eu chegava tinha aqueles olhares, sai dele, tinha aqueles olhares esquisitos, porque eu ainda não tinha um estereótipo evangélico, certo? Hoje eu tenho. E aí eu tentei buscar de novo, e de novo eu não encontrei respostas. E não tinha uma matéria pronta que atendesse o meu movimento, o meu mundo. E aí minha irmã me enfiou dentro de uma agência missionária, eu fiquei lá um tempo, aprontei, fiz um monte de coisa, e graças a Deus, no começo de 90, 92, chegou um maluco em Belo Horizonte chamado Fábio de Carvalho, que faleceu em Cuba, falando que Deus tinha mandado ele para BH para alcançar as tribos urbanas. Eu colei com esse cara e fomos trabalhar. Mandamos o povo para as igrejas, mas ninguém era aceito. Tivemos que fundar uma igreja chamada Caverna de Adulão. Né? O Geraldo já esteve aqui, não já? Então, eu recebi o Geraldo lá no início. Depois ele se tornou nosso pastor. Eu não tenho capacidade alguma para ser pastor. E aí, e nem quero, eu acho horrível. Mas aí, com todo respeito à classe, né? E aí a gente foi trabalhar. E foi onde eu achei abrigo para deixar para fora, exposta, minhas neuroses, meus vícios. Mesmo como cristão, eu sei como sou, poder falar o que eu era, um monte de treta errada que eu tinha feito na noite passada. E aquilo ali me ajudou demais, porque aí eu pude andar com Deus e com os processos de Deus e toda a engrenagem de reino, na tora, sem sacanagem. Eu ia falar viadagem com todo respeito à classe, tá, irmãos? A galera que é do babado aí, não se ofenda. Fazer o quê? Vocês estão me entendendo? Não grava isso não. E aí, foi onde eu consegui refúgio, respirar, consegui ar, para tentar andar com Deus, que eu me apaixonei de novo. Porque há vários setores que eu ia, eu não tinha possibilidade. Por quê? Porque já traziam para mim
um evangelho já formatado. Eu gosto de usar o termo enlatado, né? Mas formatado, de uma cultura americana, onde tem que ser assim, 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 onde você não pode mostrar a sua lepra, onde você não pode ser o que você é de verdade, você tem que esconder todas as suas podreiras, porque senão vão falar de você. E isso me matava. Então eu encontrei um lugar onde eu pudesse ser podre, mas com Deus, onde eu pudesse às vezes trupicar sem querer, mas voltar e ir lá na frente, ó, galera, esse final de semana eu cheirei, esse final de semana eu fritei um monte de irmã, mas é assim, me perdoa, estamos aí, vamos andar junto. Vocês estão me entendendo? Aí não tinha carta de exclusão, não tinha essas coisas de pôr no banco que não pode trabalhar, e essa possibilidade deu não só a mim, mas muita gente. E dali eu vim vindo, muitas coisas aconteceram nos anos 90, quando foi 2002, eu fui para Vitória, eu estava noivo lá em BH, tinha um estúdio de fotografia, tinha um loft, tinha um monte de projeto bacana. Aí eu fui para um congresso, já está acabando o horário? Aí eu fui dar uma palestra, um congresso em Vitória, aí fui curtir praia, dar um rolê, e caí na besteira de orar, ficar trocando ideia com Deus, abençoar a cidade. Aí ele veio e falou, porque Deus fala, falou, larga tudo em BH e vem para cá, inclusive a noiva. E aí eu tive que largar. Aí larguei ela, larguei o estúdio, larguei tudo, móveis, tudo. Peguei um pouco de mochila, um astral e desci para Vitória. Fui morar num lugar longe, lá na periferia da periferia, que um amigo meu tinha aberto uma agência, e aí é uma igreja que sustentava, a crise entrou, a igreja, o que a igreja corta em primeiro lugar? Missões, está tudo errado. Está tudo errado. Tem que cortar o luxo, tem que cortar os altos salários das lideranças, dos pastores, esse é o primeiro corte, entendeu? E aí cortaram a missão e entraram para um tal de G12, os caras chegou lá, ou G12, célula ou rua, os caras vazou para São Paulo, e eu fiquei em Belo Horizonte, em Vitória, batendo em bira, para lá e para cá, encontrei uma malucada na rua e fomos fundar uma igreja chamada Milícia. E fundamos essa igreja, que funcionou em 6 meses, tinha 300 pessoas. Então era tudo tosco, era na praça, uma igreja de rua, aí a gente caiu na besteira de alugar uma casa. Aí fomos morar todo mundo na casa, era no quintal, então não tinha louvor organizado. Era balde, um violão velho, chique. Aí tem uma favela do lado, a única pessoa que reclamava do barulho era uma evangélica, jogava pedra. Sério, e era tenso. E essa igreja foi rolando. O estilo de rock chamado hardcore, lá no Espírito Santo, é religião. Então era muita gente tribal que frequentava essa igreja. E o bagulho foi, os cultos, a igreja foi acontecendo processivamente, ok? Passou um tempo, os irmãos inventam de organizar louvor. Aí começou a desgraça. Porque, não, vamos organizar o louvor, tem que ter bateria, tem que selecionar os grupos, tem que ter horário, tem que ter não sei o quê, porque até organizar, todo mundo chegava cedo, todo mundo lavava a casa, varria o quintal, limpava os banheiros, todo mundo tocava com prazer e calor e amor, não tinha chefe, não tinha dono, começava o trem, fluía, a galera se enlouquecia, se libertava, se jogava, confessava pecado lá na frente de todo mundo, era muito massa. Quando começou a organizar, começou a virar os infernos, não, porque eu sou líder, não, porque eu, e virou uma igreja de maluco organizada que atrapalhou todo o processo. Aí começou a ter dono, as pessoas que trabalhavam ficaram sem o direito de servir, trabalhar, arregaçar a manga e desenvolver em todas as esferas daquela comunidade de fé, e foi indo. Pouco tempo depois, de novo, Deus vem falar e me atormentar. Eu quero que você saia daí, larga tudo de novo e implanta uma agência de missões urbanas. Aí a gente fundou o Avalanche, que era com a proposta de uma escola de missões urbanas para gerar ferramenta para as comunidades de fé trabalhar com enfrentamento aos problemas urbanos que nos rodeiam, aqui em Curitiba, na China, na Hungria, qualquer lugar, certo? E fomos trabalhar em cima disso. Na época da caverna, a gente tinha um desafio, que era o quê? Enviar a galera para as igrejas, não era aceita, por causa de N questões de preconceito dos dois lados. Quando as comunidades de fé alternativa cresceram pelo Brasil, Grito de Alerta,
Várias. Aqui em Curitiba tem a Gólgota, que eu nem sei o que virou, um monte. A galera entrou em outro desafio, porque a galera que se convertia nas comunidades de fé alternativa começou a ter chamado missionário. E a gente começou a mandar essa galera para as agências de missões que existem no mercado aí. Só que essas agências que trabalham com índio, África, Índia e o caramba quatro, não tinham uma missiologia urbana, não tinha uma matéria específica para o caos urbano, para as mudanças de época, para os efeitos da pós-modernidade, nem tampouco para tudo aquilo que estava fritando agora. Por exemplo, veio o movimento nos anos final de 90, começou aquele movimento emo. Quem lembra dos emo? A galera ficava se cortando, pulando da ponte, os meninos fazendo carinho na bochecha um do outro no shopping, aquela loucura. Quem já foi emo aí? Você já, né, cachorro? Então era dessa forma. Então a gente já trabalhava numa linha de missões urbanas, e tem uma amiga nossa de São Paulo, que é a Sus. A Sus era gótica, ela ainda é gótica, e a Sus foi para o meio dos emos viver com eles, e andar com eles, e chorar com eles, e acariciar com eles. Ela só não pulou da ponte. E ela pegou e foi desenvolver matéria, missiologia para o mundo gótico, porque a gente estava trabalhando com a galera hippie, a galera do metal, todas as esferas, os clubbers, os artistas plásticos, blá, 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 blá. Entende? Para gerar ferramenta coerente, teológica, missiológica, pôr na mão dos irmãos, os que querem trabalhar, porque a maioria não quer trabalhar, só quer louvar domingo, é um retrocesso, e desenvolvimento da igreja no contexto geral. E a gente foi trabalhando em cima desse processo. Aí tivemos que lançar a escola de sexualidade, porque do nada, todo mundo que é do babado na igreja começou a sair do armário e assumir. Potencializou, né, o LGBT, os movimentos, novela, música, os artistas começaram a potencializar, e teve um lado bom, porque se todo mundo sai do armário, a galera tem que arregaçar a manga e trabalhar para servir e aconselhar e suportar. É ou não é? Porque não é agenda, não é cultura da igreja o universo da sexualidade, é? Não é, nós já erramos nisso aí. A dependência química é cultura da igreja? Sim ou não? Não é cultura, deveria ser. Por que não é? Porque a gente insiste em pegar o irmão que acabou de cair na pedra, né? Posso usar aqui? Aí a mulher dele fica doida, porque ele fumou a casa inteira, agora ele quer cortar o cabelo dela para trocar em pedra. Aí a gente faz o quê? Arruma uma casa de recuperação que é nada terapêutica, que expõe os caras para capinar e orar o dia inteiro, é uma tormenta. Quando ele sai dali, vai para a igreja evangélica, outra tormenta. Por quê? Ele é drogadito, viciado, já fumou tudo. Ele está enrolando ela no cachimbo para fumar ela. Aí ele vive no mundo de Nárnia, vocês estão entendendo? Porque o mundo de quem está na drogadição é um mundo paralelo, de roupa, de linguagem, de ambiente, de tudo, ok? Aí ele vai para a clínica de recuperação evangélica, outro mundo de Nárnia. Não pode ver notícia, não pode assistir televisão, em clausula, é um depósito. Quando ele fica lá um ano, ele já está liberto. Não está, ele é dependente. Primeira oportunidade que ele vai ter, ele vai dar uma pedrada. Aí manda ele para a igreja evangélica, que é o terceiro mundo de Nárnia. Porque ele tem uma linguagem, ele tem um estilo, etc, etc. Quando ele vai para a igreja, é tudo linguagem evangeliquez. A roupa é evangeliquez, geralmente. Os lugares de sair é tudo de evangélico. A galera não fala mais nada, a não ser falar de culto e problema de igreja. É um saco. Um saco no grego, irmãos, é isso mesmo. E aí, como que vai ser cultura da igreja? Porque a gente não emerge no processo. Vocês estão entendendo? E aí a gente foi trabalhando essas escolas, dependência química, escola de sexualidade, ecologia humana e autocuidado, escola de comunicação, escola de artes. Arte e cultura é cultura da igreja? Nós temos que enlouquecer essas paredes com psicodelia da alma. Cadê os artistas? Encher de esculturas nessa frente aqui. Mudar a história. Isso é gerar cultura, teologicamente falando. Certo? Então a gente criou a escola de arte e lançamos um festival de artes. Eu fui para um festival de artes Tá sujo, moça? Tem alguma coisa descendo aqui. Eu fui para um festival na Polônia que chama Slot.
Eu e minha atual esposa. E aí... fazer o quê? Muito louco, num castelo onde 5.000 pessoas frequentam por dia e a metade não tem nada a ver com o reino de Deus, mas estão lá. E o governo não vende o castelo para os artistas porque esse festival está mudando a história da geração polonesa, que só chapa e arruma grana para ir para Londres curtir temporada. Eu peguei e falei, vamos levar isso para o Brasil, contextualizar na cultura brasileira e vamos quebrar o pau. Chega de fazer dança profética na frente de igreja com aquele tecido e tudo sem sincronia, que não rola. Não rola. Beleza, amém, quem faz, tudo bem, nada não é pecado. Mas nós temos que ir além, chamar uma Débora Coque para vir dar um curso, fazer umas coisas mais além, mais elevadas e recriar pontes onde foi feito abismos na nossa história. E aí lançamos esse festival de artes com a proposta de que os artistas ferrados que não têm grana, que não têm acesso, que não tem galeria, que não pode se divulgar, eles vêm para a nossa plataforma e a plataforma é deles. Porque vocês acham que os artistas lá do mundão, que a gente chama, é bom? Não é não. Tem panelinha de edital. Eu conheço o sistema, porque de lá eu venho, de lá eu vivo. É terrível. Você acha que artista, por exemplo, de novela, dá chance para o outro? Eles só pisam na goela um do outro, porque todo mundo quer ser glamour. E o reino de Deus precisa de dar um outro exemplo, certo? Então os artistas vêm. A gente fez no Pernambuco ano retrasado, caiu uma chuva no dia do evento. Eu fiquei mal, entrei em crise com Deus. Produzimos lá o evento, teve tudo: biscuit, mosaico, fotografia, dança contemporânea, cinema, poesia, as rodas de ciranda enlouquecida com a galera de Alceu Valença, teve os maracatus, tambor de maracatu, o homem da meia-noite passou, a gente mistura todo mundo. E choveu 2 dias de evento. Eu peguei, sentei com meu copo de suco do outro lado da pista e fiquei olhando, frustrado, um temporal. E de repente, ei, cara, você tá boa? Brotou um sol no meio das nuvens afrodescendentes, porque não pode falar mais nuvem negra, né, irmão? Né? As nuvens afrodescendentes, né, que estavam todas escuras. Brotou um sol, uns raios e ficou uma coisa mais linda, a garoa caindo. De repente, o Silvério Pessoa, que é um artista de Pernambuco, pegou o violão e começou a puxar e deu uma roda de ciranda de quase 50 metros e os Rastafari dançando, e Deus falou comigo: tá vendo, seu otário? Eu queria participar do evento, a minha arte eu estou expondo agora ao vivo. E desceu aqueles raios, cara, eu fiquei chapado de Deus. Eu fiquei enlouquecido, fiquei envergonhado, e eu tive que ir lá no microfone, parei assim, gente, eu quero confessar um pecado aqui. A maioria não era crente, ninguém não entendeu nada, assim, questionei Deus, ele mandou a arte, etc, etc. E falei da minha miséria, do meu podre, certo? De repente, no final do evento, eu fiquei sabendo que todos os artistas de Olinda, daquela região do Alagoas, venderam tudo. O quadro mais caro da Elisângela das Palafitas foi vendido debaixo d'água. A gente não pode botar Deus numa caixinha de fósforo chamada igreja evangélica. Ele está muito além a tudo isso que a gente tem vivido. Além das nossas expectativas, além dos nossos limites, além do nosso tudo. E aí a gente trabalhou esse processo da arte, da cultura, e estamos lançando agora um projeto chamado Cultura Clube, que é uma galeria de arte, sala de cinema, e a gente está abrindo espaço para que o mundo venha e absorva e receba com graça, com paz, com liberdade, e gere renda, renda solidária. E as pessoas estão vindo adoecidas, um monte de gente querendo suicidar, um monte de gente que está sendo estuprada, um monte de violência contra a mulher. Essa galera está vindo porque eles acharam uma plataforma, que é a arte e a cultura, que fala a língua da humanidade. E uma galera que está ali empapuçada de Deus, amando, abraçando, olhando dentro dos olhos, saindo, indo para o botequim junto, e etc, etc. Então, eu estou trabalhando, estou falando com vocês esses testemunhos de como que a gente existe, o que está acontecendo. Para entrar aqui no assunto que eu vou começar a entrar agora, o Arthur falou que pode ir até 2 da manhã, porque depois vai rolar um fervo lá no Largo da Ordem, vai todo mundo para lá, viu? Deus falou para ir. Isso é mentira, eu estou brincando.
E aí a gente criou essas plataformas e agora a gente está fazendo uma parceria com a Universidade Federal do Acre para trabalhar em cima de ecologia humana e autocuidado, porque também não faz parte da cultura da comunidade de fé. O que nós temos lutado, arregaçado a manga, brigado, estribunchado para falar do planeta, do cuidado com a ecologia. Os púlpitos das igrejas no Brasil não falam de ecologia. Os caras só ficam mandando promessa para aquela crentalhada que não quer nada com nada. É um retrocesso. Vocês estão ligados? Então a gente fez essa parceria e lançamos uma história, um curso, e a gente está trabalhando pesado em cima de ecologia humana. É você cuidar de si, que é o autocuidado, cuidar do próximo e cuidar do planeta. É um belo testemunho para a sociedade. É ou não é? Cuidar dos rios, da praia, das montanhas, levantar uma bandeira e ajudar as pessoas a plantarem árvores e trazer esse belo testemunho para a sociedade. Então, assim, ele tem falado para a gente, ele que eu estou falando é Deus, para a gente continuar trabalhando em cima de missiologia urbana, com pesquisa, interação, escutando as novas gerações internautas que estão chegando, escutando a galera toda, para a gente poder entender para que caminho nós vamos seguir como igreja. Vocês estão ligados? Eu vou para os baile funk para ouvir os meninos, o que eles acham do baile do MC. Aí eu vou perguntar, pastor evangélico, você conhece os MC da atualidade? O que é MC? Eu falo, motoclube, monstro coletivo. Eles não sabem. Vocês estão entendendo? Meu filho do meio, que é o Rafael, ele gosta de fumar maconha, pegar as novinhas, e etc, etc. Eu até tentei conectar ele com Deus, mas ele acha Deus um saco. E eu entendo ele, certo? E aí eu comecei a ver, ele morou comigo 2 anos agora e meteu o pé, vazou. E aí ele pediu para assistir o filme do Danilo Gentili. Eu falei, vai. Ele foi e voltou enlouquecido. Vocês têm que ir, porque o filme é F, o filme é F, o filme é F. Né, porque não pode falar aqui. E aí o filme é bom e tal. Eu falei, meu filho, você está tirando nota vermelha. Você se dá mal na escola. O diretor falou que você talvez vai engravidar umas 5 meninas. Para com isso, vou assistir filme do Danilo Gentili, o tema é como ser o pior aluno da escola. Alguém assistiu? Ninguém assistiu? Vocês têm que assistir filme do mundo, gente. Vocês têm que ouvir música do mundo popular brasileiro, cultura popular brasileira. Para de ouvir só esse negócio de gospel, não rola. Então ele voltou e aí eu não fui ver o filme, estava no shopping, na livraria Leitura, e vi lá um banner, o livro que originou-se o filme, Como Ser o Pior Aluno da Escola. Eu falei, tá brincando que esse filme era um livro? Aí eu fui. Você foi, né, doido? Eu assisti um pedaço. Você gostou? Não, achei uma bosta. E aí eu comprei, vi o livro. Quando eu abri o livro, eu apaixonei. É fantástico o layout. Ele fez um cartoon, ele fez um fanzine e desenvolveu uma crítica do sistema de educação no Brasil arcaico. É o que a gente está brigando há anos em relação à igreja, sobre o sistema de educação, de discipulado da igreja, que ele ainda engatinha, porque a nova geração está lá na frente, na curva, indo para a China, e nós estamos aqui tentando reinventar a roda com as escolas dominical xarope, com aquelas músicas domingo de manhã que parece fúnebre, e os meninos que é novo, eles estão de saco cheio disso tudo. E ele, o Danilo Gentili, ele pegou essa sacada, e ele lançou, eu não assisti o filme, não sei. Tem uma mochila aí do seu lado, não tem, preta? Traz ela para mim, rápido, 2 segundos. E aí, eu entendi que o meu filho estava buscando isso. Obrigado. Esse é meu filho mais velho. Pode olhar para o povo. Eu entendi que ele estava buscando isso. Eu entendi também que os sons que ele estava ouvindo eram os sons que a geração de hoje ouve. E aí quando você vai falar para os meninos um monte de coisa, eles falam, velho, não dou conta, é muito chato. E aí eu fui nos MCs, fui nos youtubers, fui acompanhar, fui pesquisar, fui ler, fui descobrir o que está gerando essa geração, o que está impulsionando essa geração. E aí eu fiz uma outra pesquisa missiológica, fui fazer um diagnóstico de igreja dos lugares que a gente passou nos últimos 10 anos. E quando eu fui ver de Rondônia a Pernambuco,
Os lugares que a gente foi, fez seminário, gastamos energia, gastamos dinheiro, e aquela sofrência toda, e vamos fazer, e colocamos ferramenta na mão do povo, estava a mesma coisa. Por que eu descobri? A liderança não vai. Dá o seminário, a liderança não aparece, eles não envolvem com o desenvolvimento da comunidade de fé a qual eles são líderes. Eles não ouvem música popular brasileira. Eles não sabem quem é Lenine, quem é Zé Cabaleiro, quem é Criolo, as militâncias, o que eles estão falando, o que eles estão colocando na veia da nova geração. Não sabem. Eles estão esperando mais uma vez Rio Songs e Lagoinha lançar mais uma coisa de repetição louca para ficar cantando na frente da igreja. Vocês estão ligados? De novo eu repito, esperando o evangelho formatado, enlatado, que vem de algum lugar. Vamos cantar isso porque o mundo gospel está cantando. Eu achei fantástico vocês fazerem aquele repertório hoje, aqui, antigo, que é muito coerente. Meus parabéns, queria parabenizar a mesa, a equipe que fez. Eu fiquei ali fora babando. Eu até fui lá para fora para não perder a frequência aqui dentro, né? E eu estava ali, isso é legal. Então a gente tem que voltar para a base, para a raiz e começar a cavar coisa nova. Olha só o livro do maluco. O que isso aqui parece? Um caderno. Um caderno, não é? Um brochurão. Segura aqui. É um livro muito louco que originou-se o filme. Olha o layout. Vocês estão me entendendo? E vários outros setores de comunicação de massa estão fazendo isso. As novelas estão produzindo isso. Existe uma doutrinação de massa para preparar uma nova geração a ser queer, a ser um monte de coisa. Enquanto isso, nós estamos dentro das quatro paredes, senta, canta, dança, louva, dá dízimo, volta para casa, vai comer pizza, aí volta, aí outro culto, ora, canta, prega, volta, vai para casa, come pizza, vai... E a gente passa a vida nessa noia. Quando eu falo a gente, a igreja num contexto geral. E aí a gente também não prepara as nossas crianças e adolescentes para a vida. A gente não prepara eles para a escola pública, porque está cheio de humanista lá desconstruindo. Existe uma engrenagem desconstruindo. Existe um mundo que está rodando, que está girando. Tem uma música do Stevie Wonder, que o Red Hot Chili Peppers gravou, que ele fala assim, o mundo está girando, pregadores continuam a pregar, pais continuam a ensinar, porque o mundo está girando, gente continua a fazer as coisas de bem, porque o mundo está girando, e o mundo está girando, e às vezes a gente está preocupado com os nossos inúmeros compromissos de consumo. Vocês estão ligados? Porque a gente está sendo doutrinado pela sociedade a ser consumista, a ser olho de tandera. Já tem um celular que lhe faz tudo, eu vou comprar um celular que faz café. Porque o olho é de tandera, eu tenho que ter. Eu já tenho um carro que me leva na China, mas eu quero um que me leva a Marte. E aí esse consumo, essa expressão de consumo, essa neurose, essa fissura, nos ocupa demais. E aí a gente passa despercebido nesse desenvolvimento de sociedade, o qual eu estou falando aqui agora, com alguns detalhes um pouco sórdidos, mas é verdade. Quanta mulher não foi espancada no Brasil esse ano? A estatística está enorme. E os homens cristãos não levantam a bandeira pelas mulheres. Eles só ficam, misericórdia, né? E ninguém se importa. Mas está louvando. A cada 14 minutos, 10 minutos, uma criança é abusada no Brasil. O tempo que eu estou aqui, várias crianças já foram penetradas, devagar e com força. Foram abertas de anos a vagina. E a gente tem que falar isso. O pai da menina pegou ela em Vila Velha lá 3 meses, ele transou com ela o dia inteiro. Ela já tinha morrido e ele está transando. É todo santo dia está acontecendo. E nós, igreja, estamos aonde? Louvando, comendo pizza, consumindo. Arrumando encrenca para pastor, porque a gente não lê Bíblia, a gente não quer saber de buscar, de aprofundar na palavra, de estabelecer na estrutura sólida que foi nos dada.
Mais uma vez a gente está esperando o Arthur ir lá em Nárnia buscar uma palavra para nós enlatada. Mais uma vez eu estou esperando fulano lá em BH, o outro ciclano em Vitória. E quando a gente para fazer um diagnóstico em políticas públicas das nossas cidades, comunidades e Brasil, tem um troço que está errado. Por quê? São 35 milhões de cristãos, a média, né? Tem uns sensacionalistas aí que falam que é 40, tem gente que está falando que é 50. Os crentes lá em Vitória batem no peito, nós somos uma cidade evangélica, é onde mais mata adolescente. É porque uma luz que não ilumina, um sal que não salga. Vocês estão me entendendo? São igrejeiros, gente de comunidade de fé, que vive em função de ir no domingo, fazer coisas, devoção para Deus, mas quando chega o confronto de sair da zona de conforto, de abrir mão das paradas, de morrer para tanta coisa, para mergulhar na luz das Escrituras e assumir a sua responsabilidade, pula fora, porque o confronto dói. Vocês estão ligados, gente? Eu não estou falando que aqui é assim, não. Aqui não é assim. Estou falando lá de fora. E é muito tenso. Eu trouxe, para não falar que eu não li Bíblia, eu vou ler uns negócios de Bíblia aqui também. Então, o desafio nosso, queria falar 3 pontos rápidos sobre desafios, sobre, quando eu falo nós, a nossa comunidade de fé Brasil, que igreja eu e você, esse troço aqui é uma instituição presbiteriana, certo? O dia que ela não servir por causa de gente, ela tem que acabar. Concorda ou não? Ou não? Sim. Pronto, ela tem que acabar, ela tem que sair da face da terra. Que ela começa, ela cresce, ela gera e depois ela morre. Ok? O dia que não tiver novidade aqui dentro, gente, está errado. Tem que pensar em quê? Qual que é o DNA da estrutura da República? Ela tem um DNA? Ela foi fundada como? Por quê? Eu lembro que esse pastor abençoado foi morar dentro da igreja, como é que chama? Pilar, não sei das quantas, Pilarzinho. Foi morar porque tinha uma galera de universidade que morava dentro da igreja, ele foi morar lá. Ela tem um DNA do aconchego, do acolhimento, de andar junto, da pele, de ouvir a neurose um do outro, porque quando você pensa, vamos pensar, filosofar república, quem já morou em república aqui sabe, você absorve tudo um do outro, é ou não é? As coisas boas é ruim. Então, o DNA, nós estamos dispostos aqui a absorver o caos da pessoa mais tensa da comunidade? Ou só vamos transferir para uma liderança, ficar aqui orando igual maluco? O problema é nosso, certo? Então tem que ter um DNA. E esses 3 pontos eu queria frisar o quê? Quem sou eu? Qual é a minha como igreja indivíduo? O que faz eu atravessar a vida permanecendo de pé, mesmo com crise, tropeçando, caindo, fazendo besteira, mas sem largar o tutano que é Deus e permanecer na presença dele, mesmo arregaçado, mas estamos ali. Vocês estão entendendo, galera? Irmãos, o segundo ponto que eu quero frisar é o que nós vamos ser em relação à comunidade institucionalizada, e o segundo é a bendita da fé, a qual a gente precisa para sobreviver tudo isso, ok? E eu quero falar aqui como o pior dos cristãos, o mais mau caráter e tudo mais. Eu vou ser bem rápido, ok? Tem um salmo que fala, 119 do versículo 1 ao 33, que ele é um diálogo do salmista. Eu vou ler rápido, eu já estou acabando para nós sair para dar rolê. Salmo 119, a minha Bíblia é na linguagem de hoje, que a Bíblia é muito erudita, a gente não entende muito. A gente trabalha com a galera de rua, não adianta levar uma Bíblia, né, que vai falar só dos originais, entende? A linguagem de hoje a galera já tem dificuldade. Então olha só a viagem desse cara com Deus. Ele é maluco, porque ele está pedindo Deus para fazer coisas que muitos de nós não queremos que aconteça. É sério. Esses 3 pontos eu vou ser rápido. Arthur, me dá um relógio aí, velho. Eu tenho quantos minutos ainda? Ou não tem mais? Acabou, né? Me fala. Tem mais 20? Não, então tem muito. Alguém tem um relógio que não é aqueles que eu consigo entender? Esse, ótimo. Ótimo.
Ô, velho, tá 10 para as 3 da manhã? Não, liberando digital. Ah, no digital. Ele me deu um relógio quebrado, massa. Fantástico. Eu sou analfabeto digital. Veja bem o que o maluco fala com Deus. Ó Senhor, ensina-me a entender as tuas leis e eu sempre a cumprirei, a seguirei. Olha só, Salmo 119, 33 ao 40. Ó Deus, ensina-me a entender as suas leis. O que é lei? Mandamento, certo? Ele está pedindo Deus para ensinar, porque a agenda a gente mesmo, a gente não consegue, ok? E aí ele fala, eu sempre a seguirei. Sempre é o quê? Até a morte, é ou não é? Então, o mandamento, ele está pedindo para Deus ensinar através do Espírito Santo, e ele vai seguir até a morte. Não tem caminho de volta, ok? Você tem que começar a esvaziar suas mochilas e queimar as pontes por onde você passa. Senão você vai voltar para debaixo da saia de mamãe e já era. Os bundões não herdarão o reino. Aí ele continua, dai-me entendimento para que eu possa guardar a tua lei, mandamento, e cumprir de todo o coração. Entendimento é mente. E ele fala, cumprir de coração. A mente e o coração não tem como estar desligada da conexão com Deus. Porque você racionaliza, está certo falar assim? A estrutura do saber, e você enche o teu coração de paixão pela parada de Deus. É a fé conectada do ouvir e do ler, certo? E ele está pedindo Deus para rachar o miolo dele, dar entendimento, porque às vezes a gente está bloqueado, e esse bloqueio vem de tanta compulsão de produtos que a modernidade nos traz. Então ele está pedindo para rachar o coco, e para que ele possa entender e guardar a lei de todo o coração e cumprir. Isso é um peso na nossa vida. Por quê? Por que o mundo está do jeito que está? Porque a gente está errando em alguma coisa. E ele continua lá, guia-me pelo caminho do mandamento, pois eu encontro a felicidade. Quem que está encontrando felicidade no caminho de mandamento? Como é que você fica perdoando gente xarope? Aí você toma um galho na cabeça, você tem que perdoar. O trânsito é um inferno, é ou não é? Antigamente falava assim, dá para o homem poder e dinheiro, você vai saber quem ele é. É ou não é? Quem conhece essa frase? Eu mudei essa frase, eu tive autoridade mundial para mudar. Dá para o homem um carro e solta ele na rua. Que aí você vai saber quem é quem. Na íntegra, não tem esse negócio de sou crente, estou orando, sou santo, não existe. A galera é selvageria, certo? Então ele continua, guia-me pelo caminho do mandamento, pois eu encontro felicidade. Como que a gente vai encontrar felicidade? Renunciando direito, morrendo para tudo aquilo que a gente gosta, para Deus reinar, e a coisa acontecer, como um rolo compressor. Como? Tem que morrer, não tem jeito, não tem outro caminho. Guia-me pelo caminho para que eu tenha felicidade. Aí ele continua, faz com que eu queira obedecer os seus ensinamentos, em vez de só juntar riqueza. Ele não está falando que você tem que fazer voto de pobreza, está entendendo, gente? Ele está falando outra coisa, faz com que eu queira obedecer os seus ensinamentos, em vez só de querer ficar juntando riqueza. Nós estamos tão bombardeados pela cultura do consumo, que às vezes a gente carrega tanta coisa na nossa vida por causa do consumo, que a gente não tem mais condição de ter percepção do belo na vida das pessoas. No belo desse cabelo, no belo daquele cabelo, no belo daquele nariz, no belo da música, no belo da profundidade da palavra, que é uma cartola mágica, que sai flores, sai borboletas, é fantástico. Você se alimenta da palavra, você fica chapado um mês, você tem condições de dirigir na calma, na paz, você vai fazer o seu concurso relax, sem neura, o seu relacionamento vai ser desenvolvido de boa, sem cobrança, sem querer ser dono um do outro, tem segurança, tem paz, Cara, é muito bom, porque é uma promessa. E ele fala, faz com que eu queira obedecer, em vez só de ficar juntando riqueza. Juntar riqueza na nossa vida significa muita coisa. E aí ele, maluco, continua falando, não me deixe ficar pensando em coisas sem valor, ser bondoso para comigo como promete.
Como que a gente passa, às vezes, tempos da nossa vida pensando só em asneira, porque a gente se alimenta de asneira. A gente passa horas em telefone, em internet ou em TV, alimentando de asneira. Então, quem alimenta de asneira se enche de asneira. Quem se alimenta de lixo se enche de lixo. Quem se alimenta de vida se enche de vida. Você pode ir para a Índia, meditar, flutuar, você pode fazer jejum, ir para a igreja do crente, do católico. Não adianta. A verdade liberta, ela está aqui expressa dentro dessa bússola, que é essa cartilha, que é esse manual de todo cristão, que tem que se alimentar e se libertar de si mesmo, de neurose, de chatice, de coisas, coisa de gente, coisa de ser humano. E aí, já estou terminando, e aí ele continua, não me deixe ficar pensando em coisas sem valor, ser bondoso para comigo, como prometeste. Eu sou o teu servo, cumpre a promessa que fizeste, essa promessa àqueles que te temem. Acabou. Ou seja, tem promessa? Tem, mas tem condição para alcançá-la. Tem coisa que a gente não vai ter, não vai ganhar e não vai resolver na vida. Por quê? Porque a gente não está pronto para ter certo tipo de coisa. Vocês estão me entendendo? Porque Deus sabe que se Ele te dá ou me dá coisas que a gente está desejando, vai ser uma desgraça. Quem tem filhos aqui? Uma galera. Você dá tudo para o seu filho que ele pede? Hã? Rafael pediu para ir numa rave no Ceará. Eu falei, vai, mas você banca. Que é isso, pai? Você banca. Porque eu sei que ele não vai voltar mais. E agora ele me pediu para comprar uma caixa de vodka, que ele quer fazer chup-chup de vodka para vender no carnaval, para ele gerar dinheiro para comprar maconha, porque tem 3 novinhas que ele quer pegar. Eu vou te dar vodka para fazer chup-chup, menino. Você é doido? É isso aqui. Tá ligado? Depois ele pega uma sífilis, uma AIDS, um trem qualquer, engravida, embucha a menina, quem tem que cuidar? O pai. Porque ele não vai cuidar, a justiça vai lá e me regaça. Vocês estão me entendendo? Eu estou dando esses exemplos claros, que é do nosso dia a dia da vida, do beabá da vida. Então a gente não recebe coisa por isso. Tem gente que não passa em certos concursos, porque aquele emprego, aquela grana vai se tornar Deus de sua vida. Não serve para se relacionar. E aí eu quero passar para o segundo ponto. Com esse primeiro ponto de ser, olha, você pode ser teólogo, você pode ser vice-deus da teologia, você pode ter andado com Miguel na galáxia, você pode ser tudo. Mas se não se alimentar de estrutura da palavra, correlacionado com a vida de busca, de oração e etc., não tem jeito. O que vai nos manter em pé a longo prazo é essa estrutura. Segundo ponto, eu quero ler aqui uma folha que eu vou distribuir para vocês no final, que fala sobre a identidade da igreja institucionalizada, onde cada um tem cargo, baseada em Hebreus 13, que ela fala assim: ela ama incondicionalmente, ela tem empatia, sofre junto com a sociedade que está caída, ela cuida dos necessitados, está com eles, é a voz dos que não têm voz. Se tem gente desempregada na igreja, que tem filhos, então não pinte a igreja, compra a cesta básica e distribui comida. O layout da igreja que se exploda. Ela honra seus líderes, tu e todos mais que estão aqui. Ela é fiel a Cristo e a sua palavra. Quando ela é fiel a Cristo e a sua palavra, porque a gente tem que ir para a palavra para discernir os sinais que estão aí. Tem muita gente falando heresia, falando besteira, e a gente está babando indo atrás. Quando a gente começar a pregar renúncia de direito, vai esvaziar. Saiba disso. Começa a pregar aqui, venha tomar posse da bênção, piriri, porô. Vai lotar de gente, essa rua vai ficar lotada. Entendeu? Vocês já viram alguém brigar para lavar o banheiro? Sair na porrada na igreja? As brigas é para ficar aqui na Nola Forte, ó. Ela age sacrificialmente, sem sacrifício não tem como tocar o barco. Ela é perfeita por Jesus, o Senhor e o pastor. E aí eu queria falar um conceito bacana sobre igreja consumista e igreja missional. A igreja consumista, no caso nós, é vista como um grupo de pessoas religiosas que vão às congregações geralmente aos domingos para serem superalimentadas, terem suas necessidades atendidas por meio de programações, produtos e serviços de qualidade e profissionais ensinando seus filhos acerca da história de Deus.
Essa é a igreja consumista. Qual que é o pensamento da igreja consumista, das pessoas que fazem parte da igreja consumista? Eu sou crente, vou à igreja, sou salvo. Tá bom, parabéns. A igreja missional é um grupo de pessoas 100% engajadas com o campo missionário local e transcultural, que se reúne como família para adoração, encorajamento, busca de maturidade cristã, à medida que coloca a palavra de Deus em ação na sua vida social, de maneira a se alimentar-se de Deus ao longo da semana e dos dias na sua casa com sua família. Os filhos aprendem pelo exemplo, pelo exemplo. O pensamento da igreja missional é: eu sou parte do corpo, não tem como sair fora. Eu vou ter que aturar aquele membro que ninguém tem coragem de falar aqui na frente, tá ligado? A gente só fala de lábios, de mente, de coração, mas tem uns membros aí que são sujos de vez em quando, mas faz parte do corpo. Captou? Não? Eu não vou falar porque eles vão te expulsar. Ninguém quer lidar com a unha encravada, quer? E a igreja missional, a gente vai ter que abraçar a unha encravada, vamos ter que abraçar a gonorreia, vamos ter que abraçar o CC, vamos ter que abraçar tudo e partir para a briga. Que é isso que o mestre ensinou. E fechando o terceiro ponto presbiteriano, sobre a questão, a gente tem que ter fé. Eu sei que tudo que eu falei é muito lindo, é um desafio, nós não temos para onde correr, mas a gente tem que ir para a base de fé, que é Hebreus 11. Toda vez que eu estou em crise, que é quase todo dia, eu vou para Hebreus 11, que me ensina para caramba e me ajuda a suportar eu mesmo. Porque quando eu olho no espelho e me vejo, eu falo: eu não me aguento. Porque além das neuroses, é uma baleia, além de ser uma baleia, erro o tempo inteiro. Às vezes eu vejo uma mulher na rua, eu cobiço mesmo e desejo, porque eu gosto do trem. Às vezes me dá vontade de sair, cheirar a noite inteira, ir para boate, quebrar tudo. Eu tive uma vitória em Curitiba, que eu fiquei no calçadão sexta e ontem e hoje, e conheci uma galera, e foi muito massa. E eu te sugiro a andar com a galera da Night de Curitiba, eu te sugiro a ir para os fervos de Curitiba. Aqui no bairro São Francisco está cheio de boteco magnífico, está todo mundo lá, fumando, cheirando, se pegando, pegação total, e lá é o meu e o seu lugar. Como? Cheio de Deus, empapuçado de Deus, por causa da graça. Entende? Ou não? Se eu me alimento de Deus, que é o primeiro ponto que eu falei, e eu sou uma igreja institucional, empapuçada de igreja, de Deus, com uma mente missional, entendendo o meu papel na sociedade, e agora o terceiro ponto, que eu tenho que estar cheio de fé, baseado em Hebreus 11, que é o firme fundamento das coisas que se espera e prova do que não vê, não é ficar enfiado na minha casa dentro dessas quatro paredes aqui que vai me livrar do caos. É? Ou não? Porque eu posso sair daqui para o meu quarto no computador e ir para a Deep Web, ficar lá contratando criança com perna quebrada para transar. Facinho. Alguém conhece as histórias de gente que sai e vai para o quarto, vai fazer as coisas escondidas? Se faz, faz na tora, rasga para todo mundo. E essa galera que está na cidade, ela está desesperada por alguém. Eu fui fazer a caricatura lá no rua não sei de quanto, lá 15 da Nossa Senhora da Aparecida. Eu passei a manhã de sábado inteira lá, encontrei um casal, comecei a prosear, e são macumbeiro, a menina doida para fumar uma, eu falei: moço, eu não gosto, eu parei muito tempo, lero. Cara, eles não quiseram deixar eu embora, pediram para eu voltar hoje de manhã. O povo precisa de alguém que alugue o ouvido para eles vomitarem. Nosso problema é que a gente quer de novo. Não, Jesus te ama. Não, deixa eu orar por você. Não, você tem que ir na igreja, você precisa nada. Eles precisam de pessoas que estão empapuçadas de Deus, cheias do Espírito Santo, porque buscam a palavra, empapuçam da palavra, mostram suas mazelas. É normal, é real, que saia do mundo de Nárnia evangélico, seja um ser humano comum na sociedade, influenciando em todas as áreas de direito que existe, sendo uma voz, uma resposta, e empreste o teu ouvido, porque as pessoas precisam vomitar. Elas não têm quem vomita, porque quem está lá no meio deles não quer saber de ouvir sua neurose.
Quem está lá no meio da galera artista que eu ando no meio deles, você acha que eles estão um para dar colo para o outro? Uma ova, um está querendo engolir o outro. E aí entra eu e entra você. Nós precisamos ocupar a sociedade. Entrar no meio da sociedade e ser uma resposta nua, viva, clara, saudável, uma chuva seródia, um colo agradável, um olhar profundo, penetrante, um toque, um beijo com um beijo de seda. Eu sentei num banquinho e apareceu uma mulher na minha frente, linda, maravilhosa, clássica, e ficou me olhando, eu fiquei olhando para ela, eu tomando casquinha, eu falei, sangue de Jesus tem poder, eu gosto demais desse sorvete. E olhando e tal, eu falei, eu não posso, eu fui, sentei, e aí, doido, como é que vai? Começamos a conversar, o assunto acabou aonde? Deus. Eu falei, eu vim que eu vou na colação do meu filho pedir. Você é casado? Nossa, eu estou, mas minha mulher está lá no Espírito Santo. Aí ela relaxou. Então tudo bem e tal. O assunto acabou em quê? Vômito. Ela está cheia de problema. Louca, saiu para pegar alguém e relaxar. Mas vai relaxar um pouquinho. E depois? Vocês estão ligados qual é? Então, a sociedade, o mundo, inclusive esse mundo que está aqui dentro, do seu lado, talvez atrás, na frente, tem pessoas que precisam do teu toque, do teu olhar, do teu afago. E o grande lance é a gente começar a tirar das nossas mochilas um monte de peso que não foi nos ortogado carregar. E a gente começa a carregar coisa demais na vida que toma todo o tempo e lugar de Deus na nossa vida, da gente ser livre. A gente precisa ser livre. Livre mesmo, liberto de nós mesmos, das neuroses, dos afazeres, de um monte de agenda. Tem gente que tem 3 empregos. Cara, vive uma vida mais simples. Tem gente que tem uma rede social enorme, tem que ficar seguindo e arrumando seguidor. Tem gente do seu lado, tem pele, tem carne. Ela está fritando. Vocês estão entendendo a ideia? Então, esses 3 pontos, não tem como fugir dele. O mundo está descendo ladeira abaixo, desgovernado, enlouquecido. E a gente está do lado dele olhando, fazendo cara de paisagem. Alguém postou na internet, lá no helicóptero do Boechat, a mulher tentando abrir o negócio do caminhão para tirar o cara e o babaca do cara fazendo selfie. Eu estou com crise de homem, não falei? Não falei com você? Nós estamos com crise de homem. Os caras têm pênis que querem penetrar a vagina. Mas os caras não agem, não tiram a bunda da cadeira, é as mulheres que estão assumindo o movimento do mundo. Isso não é DNA de Cristo. Isso não é DNA. Cadê os homens da sociedade? Cadê os homens da igreja? Para assumir as mulheres, casar com elas, fazer elas felizes. Honrar elas, comprar casa, fazer elas gozar um monte. Cadê os homens? Cadê os homens para assumir as bandeiras dos que não tem voz? Cadê os homens? Falando sério, irmãos. Gozar é de Deus. Cadê os homens? Não tem homem. Tem gente com pênis e barbão. Nós estamos em crise de homem. No Brasil já tem um movimento lésbico, movimento feminista lésbico cristão. O foco é a igreja, menininha. E elas pegam, discipula, frita e leva e resolve o problema. Por quê? Nós estamos em crise de homem. Falta de identidade, de DNA. E qual que é o DNA nosso hoje aqui da República? Indivíduo e institucional. O que Deus quer com essa parada toda? Ficar pagando energia, gastando com aluguel. Sabe que Deus quer isso? Sabe que não é melhor fechar isso aqui e começar essa igreja na grama, lá do Largo da Ordem, com os bangô, mas não paga nada, fica todo mundo livre, confessando pecado na frente de todo mundo. É isso mesmo, mas é podre, mas nós estamos aqui com Deus. O que Deus quer, afinal de contas? De mim, de você individualmente. O que você individualmente aqui dentro tem na sua vida que precisa ser lançado para o inferno? É namorado? Então chuta. É namorada, é celular, é rede social, é carro. Tem alguma coisa que está tomando lugar de Deus? Tem alguma coisa que está pesando nessa mochila? Então a minha sugestão para fechar é o quê? Tira da sua mochila tudo aquilo que não lhe pertence. De repente Deus quer que você suma de Curitiba e vai para um outro lugar. Sei lá o quê.
e começa a queimar as pontes por onde que você passa. Porque a gente tem possibilidade de voltar. E é o inferno. Sabe o que é inferno? Eu já vivi isso muitas vezes. O inferno é você ser um cristão, alguém que presta devoção a um Deus aí muito doido, e você não vive sendo a vontade desse Deus. É o inferno. Alguém já morou com alguém aqui sem amar? Alguém já não? Ninguém? Já? Não é um inferno, doida? Hã? Você transa naquele momentinho, ele é muito massa, mas depois é uma desgraça, porque não ama, não tem química, o bagulho não funciona. Vocês estão me entendendo, gente? Assim é cristão que não sonha os sonhos de Deus, que só vem na igreja para consumir produtos espirituais e voltar para a zona de conforto. Eu não quero viver assim, eu já saí desse sistema há muito tempo. Eu não quero, está por fora, certo? Agora, se você quiser, quem quer viver no centro da vontade de Deus, sonhar os sonhos de Deus? Vem. Quem? Só 3? Tá bom então. Massa. Queria só te dar um recado. Tudo vai sair do controle. Viver no centro da vontade de Deus, tudo sai do controle, não é, Paulo? Tudo sai do controle. Você vai perder o controle da vidinha programada. E aí já era, velho. Aí fica bom demais. Que aí ele te pega, faz o que ele quer, onde ele quer, do jeito que ele quer. Eu vou orar para fechar. Olha só. Depois vocês entram no site avalanchemissões.org, beleza? Janeiro vai ter o Festival de Artes. Eu sugiro vocês não fazer culto, pegar uma van e ir para lá e curtir praia e zoar. E se vocês quiserem saber mais depois, nos procura, tá bom? Eu posso deixar com os irmãos o negócio? Isso aqui é um diagnóstico de igreja que eu fiz. E é bem legal. Aí aqui você pode aplicar para si. Aí você distribui para quem der. Não sei se vai dar para todo mundo. Vocês tiram xerox e compartilha. Não espera a igreja, não. Enfia a mão no bolso, xerox e distribui. Então eu vou orar para terminar, beleza? Deus, obrigado por esse momento, Pai. Amém. Valeu, gente.